A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 2, que está trazendo o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024. Nesse segundo trimestre está trazendo o título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E abrindo a introdução desse segundo trimestre, nós estudamos na última lição, no dia 7 de abril de 2024, a lição de número 1, que trouxe o título O Início da Caminhada. E no próximo domingo, no dia 2 de... Aliás, no próximo domingo, no dia 14 de abril de 2024, estaremos estudando a lição de número 2, que está trazendo o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O textual nos diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 3, versículo 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. E a leitura bíblica em classe está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e capítulo de número 3, dos versículos 1 a 10, que nos diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele de Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 208, 447 e 570 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Dando sequência, nos diz assim: Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve estar em conta o caminho
que nos conduz ao céu. E a palavra-chave para essa lição é porta. No primeiro tópico traz o título Portas e Caminhos. No primeiro subtópico, a porta estreita. No segundo subtópico, o caminho apertado. No terceiro subtópico, porta larga e caminho espaçoso. No segundo tópico traz o título Por que entrar pela porta estreita é difícil? No primeiro subtópico, uma porta aberta, porém difícil. No segundo subtópico, as oportunidades da porta larga. Aliás, as oportunidades da porta larga são atraentes. Terceiro subtópico, as razões das exigências. No terceiro tópico, entrando pela porta e pelo caminho do céu. No primeiro subtópico, arrependimento de pecados. No segundo subtópico, confissão de pecados. No terceiro subtópico, produzindo frutos de arrependimento. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 2, que está trazendo o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga, nos diz: o assunto envolvendo a porta estreita, à luz de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, faz parte do Sermão do Monte. A compreensão desse tema nos remete aos princípios que foram vaticinados por Jesus Cristo aos seus seguidores, para terem um viver espiritual e ético nos padrões de Deus, do Deus eterno. Esse ensino vai na contramão de tudo que uma sociedade sem Deus adota, que ensina uma liberdade que conduz à libertinagem, que a verdade depende do conceito de cada um, que o que vale é o prazer. Nosso Divino Mestre Jesus, por meio do ensinamento da porta estreita e do caminho apertado, não é vago, mas sim direto, evidenciando que o seguimento para uma vida de fé requer sacrifício, compromisso. Lucas capítulo 1, versículo 75. Um dos maiores emblemas divinos para a vida cristã é a cruz, palavra que carrega 3 significados. Primeiro, antigo instrumento de tortura e morte, formado por 2 vigas, uma atravessada na outra, em que eram pregados ou amarrados os condenados. As cruzes eram de 3 feitios, em forma de X ou de T maiúsculo ou de sinal de somar, sendo mais longa a viga que ficava enterrada. Marcos capítulo 15, versículo 30. Segundo, a morte de Cristo na cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 6, versículo 14. E terceiro, disposição de sofrer por Cristo até a morte. Mateus capítulo 16, versículo 24. Assim, o chamado para viver a jornada com Cristo para o céu envolve a ação de renunciar a si mesmo, os prazeres mundanos, como o tomar a cruz, que é o estar pronto a viver pelo nome de Deus e fé até enfrentar a morte, o que requer dedicação e renúncia. Jamais se pode conjecturar que a vida com Cristo seja sem sacrifício, apenas de facilidade. Não é isso que a mensagem da porta estreita e do caminho apertado querem nos falar. Por outro lado, a mensagem transmitida pela porta larga e o caminho espaçoso é a de que, pela nossa escolha, podemos trilhar a jornada da conveniência, da prioridade dos desejos do eu, do nosso achismo, de um viver que não quer qualquer alinhamento com a palavra de Deus, mas dominado pelo egoísmo humano. Está claro que, para viver a vida cristã à luz da mensagem de Cristo, é preciso crer e obedecer às Escrituras Sagradas, razão pela qual Jesus mesmo afirmou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão de seu ventre.
João capítulo 7, versículo 38. Nossa vida só pode ser bem alinhada nos valores divinos se vivermos pela palavra de Deus, na qual constam os ensinamentos divinos. O homem pode tomar dois caminhos nessa vida. Um que leva ao céu, que é apertado, cujas placas de sinalização ao longo do caminho são os mandamentos e ensinos de Cristo Jesus, requerendo um viver santo, justo, ético, ações marcadas pelo amor, verdade. Dessa forma, se chegará ao Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O outro caminho é o espaçoso, é livre, sem placas de exigências, prevalecem todos os desejos de um eu não regenerado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Por meio desses dois versículos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, somos chamados por Cristo a refletir sobre as nossas escolhas e que tipo de decisões iremos tomar nessa vida, em que uma delas pode nos levar a uma verdadeira espiritualidade que resultará na vida eterna e em uma comunhão verdadeira com Deus. E a escolha da porta estreita é a escolha da porta estreita e do caminho apertado. A outra escolha, que não requer sinceridade, diligência, compromisso, poderá nos levar à perdição, que é a porta larga e o caminho espaçoso. Portanto, a decisão está diante de você. Se escolher o caminho certo, Jesus terá a vida. João capítulo 14, versículo 6. Se escolher o caminho da perdição, terá a morte. Primeiro tópico: portas e caminhos. No que diz respeito à distinção entre a porta estreita e a larga, tais ensinamentos tratam sobre as escolhas que as pessoas fazem. É importante dizer que porta e caminho expressam escolhas. Se fizermos boas escolhas, as consequências serão grandiosas. Porém, o contrário disso é que péssimas escolhas geram consequências desastrosas. As metáforas da porta e do caminho não estão tratando de julgamento, mas de consequência de escolhas erradas. Assim, por meio do ensino de Cristo, é possível fazer a distinção e refletir sobre a decisão certa que devemos tomar quanto às nossas escolhas. Por meio do ensino de Cristo, somos desafiados a tomar as decisões certas, que podem contribuir para o bem da nossa vida espiritual, e em especial da nossa salvação. Para a vida eterna, no aspecto soteriológico, à luz do Novo Testamento, está preconizado que Jesus é a porta e o caminho. João capítulo 10, versículo 9. Em relação a Jesus sendo apresentado como o caminho, como ele mesmo afirmou em João capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, fica claro em suas palavras que ele não estava falando que a meta ou o destino final não seria um lugar físico, mas sim uma pessoa, o Pai, e que o caminho para o Pai era outra pessoa, seu Filho. É importante analisar três palavras destacáveis nesse versículo: caminho, verdade e vida. Pelo caminho se compreende o acesso ao Pai. Pela verdade, trata-se da realidade que envolve as promessas feitas por Deus para o bem e salvação do homem. Pela vida, compreendemos que a vida divina é colocada em nós pelo novo nascimento. Primeiro subtópico: a porta estreita. A primeira coisa que devemos levar em consideração é que a porta que representa a escolha do ser humano, porém, pode-se falar da porta como entrada para o caminho,
que simbolicamente expressa o início de uma experiência do homem com Cristo Jesus, razão pela qual os cristãos primitivos foram chamados de caminho. Atos capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículo 9 e 23, capítulo de número 22, versículo 4, capítulo 24, versículo 14 a 22. O versículo de número 13 começa falando sobre a porta estreita. Estenias. Adjetivo que quer dizer apertado. Quando se fala de ser estreito, não quer dizer que é muito difícil ser cristão, pois para isso o Pai providenciou tanto a porta como o caminho. João capítulo 10, versículo 9 e capítulo 14, versículo 6. Mas a ênfase aqui é que Jesus Cristo é o único acesso para o homem obter a salvação, visto que ele morreu pelos pecados da humanidade. Assim, fora dele, não há como ser salvo. Atos capítulo 4, versículo 12. Porém, é estreito porque, para se obter a vida eterna, é necessário bater de frente com as inclinações naturais. Por estreito, apertado, objetiva-se falar que, para seguir o caminho para a vida eterna, é preciso obedecer, guardar, atentar para os ensinos de Cristo. O ser humano não pode passar por essa porta com a bagagem do eu, do pecado, da vida narcisista, hedonista, mas requer um negar-se, que envolve o ato de sacrificar seus próprios interesses, desejos e opiniões, priorizando então a gloriosa vontade de Deus, um viver segundo os seus princípios. Mateus capítulo 7, versículo 21. Os que desejam entrar pela porta estreita precisam nascer de novo, pois irão se despir do velho homem, ou do velho eu. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estando prontos para viver uma vida em total e plena obediência aos ensinos de Cristo Jesus, especialmente em poder praticar a justiça e o amor ao próximo, exercendo a misericórdia e a humildade. A máxima da lei, como bem pontuado por Cristo, está apoiada primeiramente no amor verdadeiro para com Deus, em segundo lugar, no amor ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Segundo subtópico, o caminho apertado. Nos ensinos de Cristo, as características do caminho apertado são faustas, que realmente só coloca em prática aquele que nasceu de novo e que deseja ir para o céu, pois envolve a ação de amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 22, versículo 37. Salientando que Deus deve ser sempre prioridade. De perdoar os que nos ofendem. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Ser servo dos outros sempre com toda humildade. Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Colocar em prática a justiça, buscando fazer aquilo que é justo, reto. Mateus capítulo 5, versículo 6. Carregar constantemente sua cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. O que quer dizer que, mesmo tendo que enfrentar diversos desafios e lutas por causa da fé em Cristo, o cristão precisa manter-se incólume, vivendo e batalhando pela fé que foi dada aos santos. Judas, versículo de número 3. O caminho é apertado porque não tem facilidade, e os que realmente desejam a vida eterna com Deus têm que manter a perseverança, verdade, santidade, disciplina, dedicação, para com os tais que assim vivem, o Senhor jamais os abandonará, mas estará com cada um até o momento final. Mateus capítulo 28, versículo
20. Terceiro subtópico: porta larga e caminho espaçoso. As metáforas da porta larga e do caminho espaçoso apresentam a vida que o ser humano vive no seu egoísmo, negligenciando a vontade de Deus e procurando estabelecer seu próprio estilo de vida. Os que vivem na porta larga e no caminho espaçoso são autoindulgentes, querem glorificação pessoal, priorizam suas vontades e desejos. Isso porque não querem fazer qualquer tipo de renúncia. A vida totalmente dominada pelo materialismo. Procuram apenas viver dominada pelos bens materiais, querem conforto, riqueza. Há uma ganância que domina o coração dessas pessoas. Os que priorizam a porta larga e o caminho espaçoso são individualistas e insensíveis. Querem saber apenas de si, jamais dos outros. São dominados pela imoralidade, tendo comportamento totalmente fora da palavra de Cristo, sendo promíscuos, infiéis, não atentando sob hipótese alguma para os valores do reino de Deus. Na estrada que leva à perdição, porta larga e caminho espaçoso, os transitantes vivem de modo orgulhoso na arrogância e acham maiores do que todos. Não há qualquer sentimento de humildade, o que era algo prioritário no ensino de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29. Os que adotam a vida que levam à perdição não possuem qualquer referência à palavra, oração, fé, perdão, uma comunhão com Deus. Os que desejam viver na jornada que conduz ao céu de glória jamais devem pensar em entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso, pois seus valores são contrários ao querer de Deus. É bem verdade que, aparentemente, pode oferecer uma vida prazerosa, marcada pela liberdade, mas tudo é ilusão. O servo do Senhor deve atentar para o conselho do salmista, de não andar segundo os conselhos dos ímpios, não se deter nos seus caminhos, nem se assentar na roda dos escarnecedores, pois tudo isso perecerá. Salmos 1, versos 1 e 16. Segundo tópico: por que entrar pela porta estreita é difícil? Entendemos que a porta estreita é a porta da renúncia descrita em Mateus capítulo 16, versículo 24. Requer autonegação, autoindulgência, desprezo ao espírito egoísta, mundanismo e imoralidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 15. Envolve sacrifício pessoal, isto é, desprezo aos prazeres mundanos, o que requer um alinhamento aos ensinos de Cristo. A porta estreita aponta para o novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3 e 5. Assim, a velha natureza, com seus desejos pecaminosos, não pode prevalecer, de modo que é preciso despir-se dela com toda a sua bagagem. Efésios capítulo 4, versículo 22, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Os que entram pela porta estreita, além de fazer uma renúncia própria, terão que enfrentar oposições oriundas do lado de fora, as quais combaterão fortemente para levar o seguidor de Cristo a negar a fé. Essa oposição vem do mundo dominado por Satanás, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Isso pelo fato de não se coadunarem com os ensinos da Bíblia, dos valores cristãos, de modo que suas ideologias e valores confrontam fortemente o que as Sagradas Escrituras ensinam. Assim, o cristão poderá ser perseguido por causa de sua fé e posição. Para resistir, o cristão precisa ser fiel, perseverando na fé em Cristo Jesus.
Outro ataque que pode vir contra os que entram pela porta estreita é a dita contracultura. Uma sociedade que vive sem Deus, nas práticas do pecado, tendo mente e corações corruptos, jamais concordará com os valores cristãos. O apóstolo Paulo descreve muito bem como é a sociedade separada de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Os valores cristãos e seus defensores sempre serão confrontados. Nesse sentido, David Platt diz: o Evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona o fundamento para confrontar a cultura, pois quando cremos de verdade no Evangelho, começamos a perceber que ele não só constrange o cristão a confrontar as questões sociais à sua volta, mas também cria de fato uma confrontação com as culturas ao seu redor e de dentro de nós. Um cristão que diz que não se envolverá em assuntos que a sociedade tem como normais e que a Bíblia é contra, mostra que não tem em sua vida o real evangelho. Pois quem vive o evangelho de Cristo jamais compartilhará ou se conformará com esse século. Romanos capítulo 12, versículo 2. A revolta da sociedade contra o evangelho é visível. Qualquer ponto que trata sobre alguma questão social já é rotulado como ofensivo. O evangelho é ofensivo hoje para uma sociedade sem Deus, não somente por causa da questão do aborto e da homossexualidade, mas sim porque combate todas as práticas do pecado de um povo que opta por entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Jesus deixou claro que o mundo o odiava, porque combatia suas obras pecaminosas das trevas. João capítulo 3, versículos 19 e 20. O mesmo acontece com os que procuram falar as verdades bíblicas. Primeiro subtópico: porque as oportunidades da porta larga e do caminho espaçoso são atraentes. Ao se falar da porta larga e do caminho espaçoso, Jesus disse: muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Há um poder de atração que carrega um número maior para trilhar o caminho espaçoso, podendo numerar algumas placas que atraem seus transeuntes, vivendo a experiência da porta larga. No caminho espaçoso, podemos acontecer, aparentemente, uma imediata gratificação. Isso pelo fato de as escolhas serem livres, sem qualquer exigências, atendendo o gosto do cliente da forma que ele quer e deseja. Como disse Paulo, amigos dos prazeres. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Prevalece nesse caminho espaçoso a realização de todas as concupiscências da carne, as paixões mundanas. Na porta larga, as oportunidades são atraentes porque não há perseguição, contrariedade, oposição, ninguém é dono de ninguém. Cada um é livre para viver do jeito que quer e pensar. Não há críticas. Há, na verdade, uma sensação de absoluta liberdade. Não há qualquer expressão que gere um sentimento de consequências, de responsabilidade. Não se pede mudança de vida, nem questões éticas e morais. O que vale é seguir seus impulsos. Todo esse tipo de vida é combatido pela palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. A sociedade odierna não somente aprecia as atrações da porta larga e do caminho espaçoso, como também aprova esse tipo de conformidade social. Isso pelo fato de seus ensinos e valores corresponderem como elas mesmas pensam. A mentalidade do mundo sem Deus é desprendida, livre de qualquer princípio bíblico. Jesus falou que é bem verdade que a porta larga e o caminho espaçoso
levam a multidão maior. Porém, deixou claro que o destino final é a perdição. Substantivo feminino que aponta para apoiar, ato de destruir, destruição total, deterioração, ruína, destruição e a destruição que consiste no sofrimento eterno no inferno. Mateus capítulo 7, versículo 13. É a perda do bem-estar, da felicidade. Não haverá felicidade eterna para os que seguem a porta larga, posto que viverão separados de Deus. Na verdade, todos quantos passaram a entrar pela porta larga e trilhar o caminho espaçoso têm um destino triste, horrível, pois caminham para a destruição, para a aniquilação, para a perdição eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 3, versículo 12, capítulo 18, versículo 8, capítulo 25, versículo 41 e 46, Marcos capítulo 9, versículo 43, Lucas capítulo 3, versículo 17, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Judas, versículos 6 e 7, Apocalipse capítulo 14, 9 a 11, capítulo 19, versículo 3 e capítulo 20, versículo 10. Segundo o subtópico, porque a porta estreita e o caminho apertado têm muitas exigências. Quem desejar seguir Jesus Cristo precisa alinhar sua vida a seus ensinos e exigências. Crer nele envolve voltar-se plenamente para a palavra, sem opiniões próprias, conjecturas, achismos. João capítulo 7, versículo 38. Seja para o mais humilde homem, seja para o mais culto, Cristo só se apresenta como o Salvador. Foi assim que disse para o letrado e culto Paulo: eu sou Jesus. Atos capítulo 9, versículo 5. Como bem fala Pedro, em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. A porta estreita e o caminho apertado são bem restritos. Podem ser descritos, conforme já destacado, como uma passagem que fica pressionada por dois penhascos. E isso tudo aponta para a nova vida que o crente vive, certo de que ainda há no seu interior, mesmo como a implantação da nova natureza, a velha natureza, de maneira que terá que lutar contra as tentações do lado de fora e de dentro. Porém, com um diferencial: a luta de dentro pode ser vencida pela presença do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Há uma luta tamanha na vida do crente, que é entre a carne e o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Podemos dizer que é nesse particular que se diz também que o cristão deixou de trilhar o caminho dos pecadores para viver no caminho dos justos. Assim, quem passa a entrar pela porta estreita e o caminho apertado vai viver na autonegação, priorizar a santidade e a justiça, pureza moral, buscando ser como o Pai é. Mateus capítulo 5, versículo 48. Envolve também a abnegação, não priorizando seus desejos e vontades, mas sim o querer do Senhor, abandonando o pecado de vez, reconhecendo sua pequenez, falhas, erros, iniquidades, anelando um viver pela obediência à palavra. Conforme esclareceu Jesus Cristo, a porta estreita é o caminho apertado, tem muitas exigências, pelo fato de que o convite para viver a vida cristã requer compromisso de uma vida espiritual transformada e genuína, segundo os padrões da vontade de Deus e seus ensinos. Há exigências para viver uma vida de santidade, posto que o cristão segue sua jornada de fé para o céu, de modo que deve proceder em justiça e pureza moral a todos os momentos. Lucas capítulo
1, versículo 75. Esse estilo de vida tem que se ajustar para ser conforme o Pai. Mateus capítulo 5, versículo 48. Quem assim procede está em consonância plena com os ditames divinos de Cristo Jesus. Na porta estreita e no caminho apertado, exige-se que aquele que entrou por essa nova vida com Cristo expresse um amor verdadeiro para com o próximo, que é a segunda máxima do resumo da lei e dos profetas. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Viver em plena humildade, estando sempre pronto para servir aos outros. Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Amar e orar pelos seus inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Renunciar a todos os pecados e os desejos egoístas, rendendo-se perante os ensinos de Cristo e permanecendo fiel até o fim. Mateus capítulo 16, versículo 24. As exigências para trilhar o caminho estreito não são para dificultar a entrada do cristão no céu, mas sim para torná-lo mais puro, a fim de ser como Jesus é. Romanos capítulo 8, versículo 29, 1 João capítulo 3, versículo 20. E colocá-lo em uma perfeita condição de poder caminhar plenamente com o Pai eterno, o qual é santo e exige santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. A verdadeira comunhão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Portanto, o nascimento, sacrifício, amor, santidade e humildade. Terceiro tópico. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Nas palavras de Cristo por meio do que ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, por parte daqueles que anelam a eternidade feliz, para se ter uma vida em comunhão gloriosa com o Pai, é preciso ter a ação e a atitude certa, priorizando o estilo de vida que corresponda ao querer do Senhor. À luz do Novo Testamento, evidenciam as condições imprescindíveis para entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. A primeira atitude a ser tomada é arrepender-se, um abandono total do pecado e um voltar-se para Deus. Esse foi o primeiro tema da mensagem do Divino Mestre, Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Segue-se a isto a necessidade de ter uma vida em plena obediência aos mandamentos de Cristo. João capítulo 14, versículo 15. O amor a Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 22, versículo 39. A prioridade do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Desenvolver os atos piedosos. Oração, meditação na palavra, jejum. Isso firma mais e mais a comunhão com Deus. Jamais se amolda ou se conformar com o mundo pecaminoso. Romanos capítulo 12, versículo 2. E perseverar firme até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13. E Daniel capítulo 12, versículo 13. Primeiro subtópico. Arrependimentos de pecado. Lamentavelmente, esse tema já não se faz presente nas mensagens de muitos pregadores da atualidade, pois estes estão priorizando a exaltação pessoal ou preferem falar aquilo que os outros desejam ouvir. Esse tipo de situação iria acontecer no fim dos tempos, como foi dito pelo apóstolo Paulo. Querem ouvir aquilo que satisfaz, que impressiona, que emociona, mas não transforma. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O arrependimento é descrito biblicamente como aquela atitude verdadeira, sincera, em reconhecer que é um pecador e necessitar de um Salvador. É descrito também como um pesar sincero de algum ato ou omissão. O verbo grego metaneo é uma palavra composta. Principalmente temos
meta, que quer dizer depois, trazendo no seu bojo a questão de mudança. Em seguida, vem o neo, perceber, que envolve a questão da mente. Daí o surgimento de nous, mente, que se trata do lugar em que acontece a reflexão moral. Assim, arrependimento quer dizer mudar de mente ou propósito, é mudar para melhor. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Na verdade, toda essa mudança está envolvendo o arrependimento do pecado por intermédio do poder do Evangelho de Cristo na vida do pecador. Romanos capítulo 1, versículo 16. Na obra Teologia Sistemática Pentecostal, o pastor Antônio Gilberto, falando sobre o arrependimento, diz: o verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e conversão do pecado. Se essas 5 reações por parte do homem não ocorrerem, não se trata de arrependimento verdadeiro, completo, mas apenas tristezas e remorsos. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Arrepender-se implica a pessoa reconhecer seus próprios pecados e falhas diante de Deus e ser consciente de que depende dele para a salvação. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quando acontece o arrependimento na vida de uma pessoa, prontamente ela está manifestando a busca por uma vida transformada e restaurada para viver em comunhão com o Pai. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. O arrependimento envolve a confissão de pecado, isso pelo fato de a própria pessoa os reconhecer. Doravante estará pronta para abandoná-los de uma vez por todas, lembrando-se das palavras que nosso divino mestre disse à mulher pecadora: vai-te e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. É preciso ser consciente de que arrependimento não se trata de uma emoção aparente ou um simples movimento. Todavia, trata-se de uma atitude que envolve mudanças de comportamento e comprometimento e está pronto para viver e obedecer aos ensinos de Cristo. O arrependimento não é um remorso, pois ele leva a pessoa a uma reflexão de seus pecados, consciente de que precisa abandoná-los, mudar de vida e compreender que só Jesus é quem pode perdoar os pecados cometidos. Mateus capítulo 9, versículo 6, 1 João capítulo 1, versículo 9. O remorso se manifesta de modo intenso como sentimento de culpa, o que pode até parar a vida de uma pessoa, levando a diversas doenças. Segundo o subtópico, confissão de pecado. Biblicamente, o verbo confessar quer dizer declarar o que se crê ou sabe. A pessoa confessa os seus pecados, Salmos 32, verso 5, e afirma que crê no Deus poderoso e salvador, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O ato de confessar os pecados faz parte do processo envolvendo o arrependimento. É afirmar e confirmar perante Deus que pecou, errou, que não cumpriu seus mandamentos e leis, não viveu conforme a sua vontade. O ato de confessar envolve uma atitude de humildade, pois revela o quanto somos falhos e fracos em nossa natureza. Razão pela qual nos voltamos plenamente para o Deus verdadeiro, o qual pode nos socorrer. No momento em que acontece a confissão por parte do pecador,
a pessoa está demonstrando uma atitude também de responsabilidade, pois de fato assumiu o que praticou, sem transmitir para outros as suas culpas, como fez Adão no Éden. A confissão é por demais relevante, porque mostra que nesse ato a pessoa não quer mais conviver com uma vida dissimulada, escondendo seus pecados, mantendo uma vida de aparência, antes quer seguir em frente com uma vida santa, limpa e verdadeira diante de Deus. Por isso busca em Cristo o perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9. É preciso entender o quanto a confissão de pecados é maravilhosa. Por meio dela, pode acontecer a cura, como também a liberdade, como é bem pontuado por Salomão. O que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Na confissão, o peso da carga do pecado é deixado de lado. Não há mais aquele sentimento de culpa, medo e desespero, pois Jesus alivia tudo. Mateus capítulo 11, versículo 20. Pela confissão, Cristo concede o perdão, o qual vem acompanhado da restauração espiritual e emocional, pois o amor de Deus concede o perdão. Quando acontece a verdadeira confissão, a pessoa recebe não somente o perdão, mas uma mudança de vida, de comportamento, de atitudes. Não há mais espaço para arrogância, sentimento de grandeza, pois foi humilhando-se diante do Cristo eterno por reconhecer os pecados e suas fraquezas que o perdão foi concedido. Um cristão que é consciente de que foi perdoado, sabe perdoar o seu semelhante, pois sabe o quanto isso é glorioso e maravilhoso. A razão de a mulher pecadora agir daquela maneira com Jesus, quebrando todas as normas e etiquetas da época, foi porque ela sabia o tamanho do perdão que ele lhe concedeu. Lucas capítulo 7, versículo 44 a 48. Não podemos jamais considerar o ato de confissão como mera religiosidade, um rito. Isso resultará em uma prática vazia. Porém, à luz da Bíblia, a confissão é uma atitude que nasce de um coração arrependido, que toma ciência de seus pecados e do quanto precisa de Deus. Na verdade, trata-se de uma ação sincera do coração que busca mudança de vida e comportamento. Jamais devemos fazer uma confissão de aparência ou falsa, apenas para ser visto pelos outros. Afinal, Deus é onisciente. Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Por isso, em tudo devemos ser sinceros. Terceiro subtópico: produzindo frutos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento se configura por meio de uma conversão verdadeira e genuína, a qual é acompanhada pelos frutos. Essa foi a prédica alvizaceira do enérgico João Batista, quando apareceu pregando no deserto da Judéia, em Mateus capítulo 3, versículo 2 e versículo 8. Não basta apenas fazer confissão de lábios, pois nenhum resultado espiritual se alcançará. Antes, é preciso que tudo seja verdadeiro e sincero. A real mudança é provocada pela mensagem divina, causando impacto primeiramente pelo lado interno, que logo se evidenciará pelo lado externo na produção de frutos que provém, de fato, que tal conversão foi verdadeira. Esses frutos são descritos pelo aspecto bíblico mediante a generosidade, justiça, contentamento, misericórdia, fidelidade, retidão. Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14
em Mateus capítulo 23, versículo 23. Os que não têm esses frutos, conforme a linguagem de João Batista, não passam de víboras. Prontamente se pode observar que a conversão não é verdadeira se houver ausência dos frutos. Lamentavelmente, nos dias em que estamos vivendo, a real essência de uma vida espiritual é descrita de outra maneira. Por vezes, se dá ênfase ao emocional, à religiosidade aparente, que pode apenas salientar folhas, não frutos, o que muitos cristãos têm hoje. Um cristão de verdade se nota pela transformação e por estabelecer um novo estilo de vida que se evidencia por atitudes verdadeiras. Os frutos dignos de arrependimento expressam, na verdade, uma mudança radical de vida e um compromisso assumido com Cristo. Logo, se notará um amor diferente que esse cristão tem. Sua vida de humildade, retidão, justiça, a paz, sem qualquer requisito de mágoas, ressentimento, ódio, priorizando a comunhão e reconciliação com todos. Sua vida é desejosa pela pureza moral, não querendo mais o estilo de vida liberal e pecaminoso que outros tinham ou outrora tinham. Por fim, os que possuem frutos dignos de arrependimento brilham em meio às trevas. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Dando um testemunho verdadeiro. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Influenciando outros por meio do seu viver exemplar e santo. Pois tal procedimento revela um viver que se harmoniza com os ensinos do amado Mestre Jesus. Conclusão. A mensagem da porta estreita e do caminho apertado, bem como da porta larga e do caminho espaçoso, expressa duas lições. Na primeira, requer-se um verdadeiro sacrifício, renúncia para viver a vida que Jesus deseja que cada um de nós vivamos, pois não é fácil seguir a Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 24. Porém, é esse o caminho que produz a vida. Na segunda expressão, o que se tem é uma facilidade total, porta larga e caminho espaçoso, uma vez que não segue os ensinos de Cristo. Porém, o final dele é a morte eterna. Portanto, procuramos viver a vida cristã à luz da palavra de Deus, manifestando um verdadeiro arrependimento, confessando nossos pecados e produzindo frutos dignos. Voltando para a lição, a conclusão ela nos diz assim: no momento que se inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Então, meus irmãos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 2, que trouxe o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui novamente para deixarmos aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 3, que vai estar trazendo o título O Céu, o Destino do Cristão. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.